Então, sexta-feira que vem, dia 8, começa o ensino da palavra de Deus. O que nós vamos ensinar? Olha, uma pessoa que não conhece a palavra de Deus é que nem aquele que quer entrar na faculdade de medicina da USP e não se preparou para nada. Então, quando vier as provas, vier tudo aquilo, ele não estudou, então ele vai arriscar alguma coisa. Mas quem estudou e sabe a matéria, sabe tudo que precisa, ele vai ter conhecimento para ser aprovado. Então a vida espiritual é assim, queridos. Não tem um arriscar ou chutar, né? Tem três frases. Não, eu vou pôr na B, Jesus me ajuda, vou pôr na B, quem sabe seja B. A vida espiritual é baseada no conhecimento que você tem do Evangelho. A tua liberdade vai ser medida por aquilo que você entende da palavra de Deus. A tua fé, tua coragem, ela vai ser medida por aquilo que você conhece da palavra de Deus. Então não adianta, às vezes eu vejo as pessoas querendo ter uma grande fé, porém o conhecimento que elas têm da palavra é pequeno, elas estão enroladas, elas estão enroscadas num monte de coisas, porque não tem uma visão clara da palavra. Então sexta-feira nós vamos começar o ensino da carta aos Hebreus. Os hebreus são os judeus que estavam debaixo da lei, e eles receberam o Evangelho, deu um nó na cabeça deles. Desde criança eles eram doutrinados pelos fariseus, pelos mestres da lei, a guardar a lei, tudo sobre a lei. Agora Jesus Cristo vem e muda tudo, e eles começam a ouvir o Evangelho, eles vão ter uma dificuldade enorme na mente deles para aceitar a mudança que Cristo teve. Então tem assuntos muito importantes. A visão que eles tinham de Deus da velha aliança é a visão do Monte Sinai. Como Deus se manifestou no Monte Sinai? Com relâmpagos, com trovão, com raios, com tremor de terra. Então eles tinham uma visão de Deus assim. Agora, como Deus se manifesta na nova aliança? Ele vem em forma de homem, não vem mais no relâmpago, não vem mais no trovão, não vem mais no fogo, a terra não treme mais, ele vem como um homem. E na cabeça deles, para entender isso, eles vão lá para quando a lei foi dada, trovão, fogo, tremor de terra. Agora Jesus Cristo vem, Deus vem em pessoa na forma de homem. Como que eles vão entender isso? Então o escritor vai trabalhar na mente dos hebreus, os judeus debaixo de lei, para tentar mostrar o Evangelho e a nova visão de Deus. Então você precisa muito saber disso, ser orientado a respeito. Eu não consigo num domingo fazer essas coisas. Então se esforce para aprender a palavra de Deus. Você tem que se esforçar, tá bom? Então vamos à palavra de hoje. Vou de novo ler Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Então Romanos capítulo 12. Eu vou novamente falar esse assunto com os irmãos. Romanos 12. Nós vamos ler versículos 1 e 2. Todos já acharam? Então você preste bastante atenção nisso que nós vamos falar. Se você veio aqui e não se concentrar na palavra, eu sei que às vezes a carne cansa, mas você tem que se concentrar na palavra e receber a verdade, primeiro na mente e depois no coração. É isso que liberta a vida de uma pessoa e que transforma a vida de uma pessoa. A palavra profetizada, pregada, né? Então vamos lá, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. O que é esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Que é o vosso culto racional, um culto a Deus com raciocínio, com inteligência. O único sacrifício do Novo Testamento é esse: você apresentar a tua carne, que é contrária às coisas de Deus, como um sacrifício vivo, porque você está vivo. Um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto com raciocínio, com inteligência. Então você quer ver um culto que agrada a Deus? É um culto onde cada pessoa usa a inteligência, pensa, raciocina. Não é um culto descontrolado, sem pé nem cabeça, uma confusão. Isso aí não agrada a Deus. Mas quando a pessoa exerce raciocínio no culto, ela pensa, não é? Um culto com razão, com entendimento, esse culto agrada a Deus. Por quê? Porque Deus quer que usemos a nossa inteligência para captar a palavra, para perceber o que é e que não é. Isso agrada a Deus. E continua: e não vos conformeis com este mundo, outra tradução, este século, mas transformai-vos. Como eu vou me transformar, pastor? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como eu vou me transformar, pastor? Pela renovação da minha mente. Vamos orar. Deus maravilhoso, estamos diante de uma palavra que há séculos vem atravessando, Senhor, as gerações de pessoas que querem mudar. Eu vejo tanta gente querendo uma transformação, mas elas não sabem que a transformação vem quando a mente é transformada, Senhor. Assim, vem abrir o nosso entendimento, Senhor, que a nossa mente não fique dispersa, que a nossa capacidade de concentração agora seja forte, Senhor, para que recebamos pelo Teu Espírito a palavra que vai ser pregada. Nós dependemos do Teu Espírito. Oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim: amém. Então, como é que eu vou ser transformado? Todos nós trazemos no coração uma vontade de sermos transformados, né? Mudar de forma. Geralmente nós queremos deixar aquilo que é ruim de lado e ficarmos com aquilo que é bom, né? E nós vemos muitos apelos que convidam a pessoa para vir à igreja. A sua vida vai ser transformada. Mas qual é a receita bíblica para que realmente exista uma transformação na vida de uma pessoa? É quando a mente dela, aqui dentro da cabeça dela, ela é renovada, ela se torna uma coisa nova. Ela passa a ter pensamentos novos, uma visão nova da vida, né? Passa a ter uma compreensão nova, e uma compreensão produzida por aquilo que a palavra de Deus fornece, por aquilo que a palavra de Deus produz na nossa vida. Então entenda isso. A mente, ela é um fator muito importante na nossa vida espiritual. Deus não despreza a mente. Ele sabe que a vida de uma pessoa está totalmente depositada ali, e a vida dela vai ser aquilo que está na cabeça dela. Aquilo que o HD dela tem armazenado é o que vai produzir e reproduzir a vida dela. Então Deus sabe que a mente precisa ser trabalhada, renovada, transformada, para que novas informações boas, informações transformem a mente da pessoa, para que ela possa ter uma nova visão da vida,
Porque se ela não tiver uma mente mudada, renovada, transformada, a vida dela não muda. Ela não vai sofrer esse processo de transformação que a palavra de Deus oferece. Então, para Deus, a mente das pessoas, do homem, do crente, do filho de Deus, é uma coisa muito importante, muito importante. Então, a Bíblia toda mostra um trabalho de Deus tentando afetar a mente do homem desde o Velho Testamento. E Deus trabalhou no Velho Testamento inteiro. Jesus Cristo vem e começa uma outra renovação no Novo Testamento, uma nova visão. Agora, a Bíblia também mostra a dificuldade das pessoas de ter uma mente renovada, passar por um processo de renovação mental. Mostra a dificuldade. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mente do homem é uma mente estragada, uma mente corrompida, defeituosa, né? Ela produz coisas erradas, ela tem defeito. Então a manifestação dela é produzir muitos defeitos na mente, nos pensamentos da pessoa. Então vamos trabalhar um pouquinho nisso, para que você possa ter clareza sobre isso. Vamos lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Então vamos ler desde o versículo 1, mas a tônica é o versículo 3, né? Então Paulo está fazendo uma defesa. Nesse capítulo 10, os coríntios tinham desprezado Paulo, alguns estavam com suspeita a respeito da vida dele. Então Paulo está manifestando a sua autoridade, está mostrando que ele é um apóstolo, não se exaltando, mas se defendendo. E quando ele chega aqui no capítulo 11, ele diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devido a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto, né? Então o que Paulo está dizendo? Ele tinha um grande ministério de preparar uma noiva, uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Então a Bíblia apresenta a igreja. Você não vai encontrar essa virgem, essa noiva na velha aliança, mas na nova aliança a igreja que nasceu, ela é apresentada como uma noiva, como uma virgem que está sendo preparada para um casamento, e o noivo é Jesus Cristo. Então nós, igreja, somos a noiva de Cristo, sendo preparada pelo Espírito para um grande casamento que vai ser o nosso encontro com Ele, para sempre estaremos com Ele. Então essa era uma grande responsabilidade do apóstolo Paulo no seu ministério. Mas Paulo tinha um receio. Por quê? Essa igreja dos Coríntios deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. Eles tinham muitas divisões, eles tinham muito atrito entre eles, muito conflitos, né? Eles se entregaram tanto para os dons e não tinham nem consciência que o Espírito habitava dentro deles. Aconteceu casos de problema sério entre eles. Então é uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo.
Então o apóstolo Paulo tinha um receio com eles. Qual era o receio? Mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo, né? Então, Paulo volta a mente dele lá para Gênesis capítulo 3, na queda do homem. E ele deve ser alguém que meditou muito na queda do homem, no pecado que entrou no mundo. Então ele associa aquilo que aconteceu lá no princípio com a mente dos coríntios, com o receio que ele tinha. Ele dizia: olha, eu tenho receio que assim como a serpente lá no passado, ela corrompeu a mente da mulher, então a vossa mente seja corrompida também agora, e vocês venham se afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Agora vamos lá um pouquinho para Gênesis 3, só para você ver o que aconteceu lá, para a gente captar a mente do apóstolo Paulo, porque ele se refere a isso. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 16 e 17, Deus deu essa ordem para o homem, o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Deus só deu um mandamento para o homem: você pode se alimentar de todas as árvores do jardim, só tem uma, aquela ali. O dia que você comer dela, vai acontecer uma coisa com você, você vai morrer. Capítulo 3, aqui a serpente, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também o marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, porém entre as árvores do jardim. Então o que aconteceu? O que Paulo tem em mente? Deus havia dado uma palavra para o casal, que eles não poderiam fazer. Mas o que foi que aconteceu? A serpente, ela veio ali, né? E a mulher não teve medo dela. Então a serpente era um animal que andava por ali, costumeiro de ser visto por todos eles. E a mulher não teve medo da serpente. Aí a serpente começou a falar, né? Você sabe que por trás da serpente estava o diabo, né? Então, qual a finalidade dele se achegar à mulher? Primeira coisa, roubar dela a verdade da palavra de Deus, trabalhar na mente dela, de sorte que ela deixasse a verdade da palavra de Deus de lado e acreditasse naquela indução, naquela mentira que ele estava falando. Ele queria se infiltrar na mente dela, mudar a ordem de pensamento, mudar a visão da mente dela, fazê-la com que ela deixasse a palavra de Deus, que era a verdade, duvidasse da verdade e acreditasse na mentira. Então ele disse: olha, você não pode comer de toda a árvore do jardim. A mulher respondeu: podemos de todas, menos da árvore que está no meio do jardim, nós não podemos nem tocar, porque Deus disse: se nós tocarmos e comermos, vamos morrer. Então a serpente vem e diz: é certo que não morrereis. Não é nada disso. Deus sabe que se você comer, você vai ser como Deus. Mas eles já eram semelhantes, já traziam a imagem e semelhança de Deus. Então a função do inimigo qual era? Distorcer a verdade, se infiltrar na mente dela e sabotar a mente dela, mudar a ordem ali.
Então a grande estratégia do diabo é sempre desviar o povo de Deus da palavra, da verdade. Criar uma coisa paralela, de sorte que a pessoa deixa a verdade e comece a viver no paralelo. A pessoa deixe aquela palavra certa de Deus e ela começa a viver numa coisa parecida, mas que não é a verdade. Essa é a tática desde o começo. Então a mesma forma ele usa nos dias de hoje, é desviar a igreja do que é legítimo, verdadeiro, de Cristo crucificado, e arrumar um monte de coisas, desviar a atenção das pessoas da verdade, para que entre um elemento estranho, e a pessoa venha se apartar da verdade. Foi isso que a mulher fez, ela desacreditou daquela palavra, ela caiu na alma dela, viu o fruto, comeu do fruto, e a Bíblia diz que os olhos deles se abriram, e eles tiveram medo e fugiram da presença de Deus e se esconderam. Se a gente ler isso assim, parece que só aconteceu isso, mas a mente da mulher foi sabotada, o homem se tornou pecador, o homem foi destruído, a natureza, aquela natureza bonita que Adão tinha antes do pecado, foi destruída, e a mente do ser humano foi totalmente destruída pelo pecado. Ela se tornou uma mente escurecida, uma mente escravizada. Você pode ver, eu falo isso sempre, que a maior batalha que nós travamos, olha, me dê atenção, a maior batalha que nós travamos é na nossa própria cabeça, é dentro, é aqui o conflito que nós travamos, na nossa própria mente, porque a nossa mente ela é estranha, ela é sabotada, ela é defeituosa, e isso é uma mente corrompida. O que é uma coisa corrompida, que perdeu a pureza? Um elemento estranho, nocivo, um veneno, entrou ali e se misturou, e aquilo foi corrompido e foi estragado, né? Você já foi num posto lá que estava mais barato? Ah, vou encher o tanque aqui, né? Aí você liga, o carro nem anda, você acelera, não é verdade? Você já fez isso? Uma vez eu fiz, nunca mais entrei nessa. Então quando você for no posto, olha lá, Ipiranga, oh, vou ganhar uma comissão, estou fazendo propaganda, né? Não põe gasolina nesses postos, você passa assim, tem a faixa, mas não tem nome, não tem nada, porque é mais barato, mas você vai pôr uma coisa corrompida, né? Então a mesma coisa quando você vai procurar uma igreja, a faixa, tem um montão de coisa, mas às vezes o combustível é uma coisa corrompida, estragada, vai lhe dar um problema na mente, vai entrar um combustível estranho, vai pipocar coisa na tua vida. Você acredita nisso ou não? Aí você vai ter que mudar todo o corpo de injeção eletrônica, vai estragar tudo. Então entrou um elemento estranho, o homem passou a ter uma mente estragada. Não perca isso que eu estou te dizendo. Então nós somos muito problemáticos na nossa mente, né? Essa mente corrompida, ela ficou tão entenebrecida que ela perdeu a capacidade de ver, de conectar o mundo espiritual. Ela ficou morta em si mesma, né? Sem nenhuma capacidade. Você pode ver que o homem, ele usa o que? 4, 5% da sua capacidade mental. Se alguém chegar a 8, a 10 é um gênio, né? E os outros 90% da sua capacidade mental. Eu estava vendo um estudo sobre a mente, eles diziam justamente isso, que tem 90% da mente do homem escurecida, incapacitada, que o homem não consegue explorar, como se aquilo não funcionasse. Por que isso aí está aqui, está travado e não se manifesta? Porque a mente do homem ficou estragada, ficou entenebrecida, ficou perdida. Então é uma grande necessidade desta mente ser ativada e renovada pela palavra de Deus. É por isso que Paulo fala: eu tenho receio, Coríntios, volta lá, segundo aos Coríntios, você tem que ser bem rápido, hein, ó, chegar antes de mim lá, porque eu já vou chegar e vou ler, segundo aos Coríntios 11, né,
No versículo 3 ele fala: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha o que ele fala, essa mente corrompida, ela tem uma abertura para aquilo que é enganoso, para aquilo que é misterioso, para aquilo que é espírito estranho, né? Então, olha o que ele fala no versículo 4. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então Paulo fala, olha, outro Jesus que não temos pregado, espírito diferente, e o evangelho diferente. Então a mente estragada, entenebrecida, ela é facilmente enganada por outro Cristo, outro evangelho, por outro espírito. É muito sério isso que eu estou te dizendo. Então Paulo tinha esse receio. Agora vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus, para que a gente compreenda isso melhor. Agora você está em 2 Coríntios, volta a Romanos capítulo 1. Esse capítulo Paulo expõe o que aconteceu lá em Gênesis 3. Então vamos ler desde o versículo 18. Diz assim, Romanos 1,18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Agora preste atenção, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então o coração do homem ficou obscurecido, escureceu e se tornou insensato. Versículo 22, inculcando-se por sábios, o que eles se tornaram? Tornaram-se loucos. Então quando Deus olha a raça humana, você já foi no hospital de loucos? Quando Deus olha a raça humana, ele vê um monte de loucos. Vocês entendem isso ou não? Na sabedoria de Deus, na ótica de Deus, no nível de vida que Deus tem, quando ele olha para a terra, ele vê todo mundo louco, porque o tipo de vida que o ser humano tem na terra é loucura, é uma loucura perto daquilo que Deus quer que o ser humano tenha. Então eles se tornaram nulos nos seus raciocínios, obscureceu o coração, e eles se tornaram o quê? Loucos. Continua a leitura, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus, veja bem, presta atenção, leia com calma isso. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas suas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem os seus corpos entre si. Então, por que aconteceu isso no homem? Então Deus soltou o homem nessa situação. Olha o que ele diz depois: pois eles mudaram a verdade em mentira, a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Agora preste atenção, porque até as suas mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens,
e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, porque você vê o homossexualismo, o lesbianismo, essa coisa crescente, eles foram entregues à concupiscência do seu próprio coração. O estado mental reprovável, a loucura está ali. Então é por isso que você vê o comportamento íntimo totalmente mudado nos dias de hoje. Você entende isso ou não? Você vê uma loucura acontecendo nos dias de hoje. Está aqui, ó. Está aqui. Depois ele diz o quê? Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Então, o estado mental do homem, você tem que ver isso. Ele está entregue a uma disposição reprovável, estragada, não tem jeito. Então, quando você vê as pessoas, o mundo, você veja isso. Olha, ali está um homem com mente corrompida. Então, o que ele pode produzir? Mesmo assim, Deus abençoa tanto, que alguns conseguem produzir coisa boa, mas uma boa parte só produz aquilo que está na mente dele, que é o quê? A corrupção. A corrupção. Você entende isso ou não? Você tem uma visão da mente estragada? Então não adianta, a mente do homem é uma coisa muito estragada. Se ela não for mexida, alterada por Deus, a pessoa nunca vai mudar de vida, não acontece uma transformação, por mais que ela queira e tente uma transformação. Vamos para outro texto, lemos Romanos, né? Agora, vamos ler ali a 2 aos Coríntios, volta lá no 2 aos Coríntios, capítulo de número 10. E nós vamos ler a partir do versículo de número 3, né? Que Paulo vai falar sobre as coisas que eu já ensinei muito a vocês. E ele diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento a quê? A obediência de Cristo. Então Paulo ele apresenta 3 coisas na mente da pessoa. Primeiro são as fortalezas, depois são os sofismas e a altivez. O que são fortalezas? São pensamentos tão arraigados na mente da pessoa, que ela não consegue mais desatar aquilo, ela não consegue mais ver a vida de uma outra forma. São verdadeiras fortalezas postas na mente dela, que governam a vida dela, né? E ela não consegue se soltar daquilo ali. Não é? Quantas pessoas com aqueles pensamentos de morte, de destruição, coisas terríveis na cabeça dela. Por que eu falo isso? Essa semana me ligou uma irmã, ligou: pastor, eu ouvi isso e aquilo. Mas aí depois ela desabou num choro, né? Eu esperei ela chorar, ela começou a contar: pastor, quando eu era católica, acendia vela para os mortos, e ia na missa dos mortos, e fazia, eu não vivia com tanto medo na minha vida. Mas depois que eu me tornei evangélica, agora eu vivo cheia de medo, pastor. Medo pelo meu filho, medo. Aí eu fiz a pergunta: qual igreja você frequenta? Eu não vou falar. Ela falou: tal igreja. Eu falei: é por isso, porque nessa igreja só vão pregar demônio. Ah, não é, minha irmã? É, pastor, é só demônio. Então eu falei, olha que fortaleza está na tua mente. Quando você acendia uma vela para o morto, você não tinha medo. Quando ia na missa para uma alma, você não tinha medo. Mas agora você vive debaixo de medo. Por quê? Uma fortaleza foi posta na tua cabeça. É demônio o tempo todo na tua vida. É, pastor, eu falei, você precisa se libertar.
Dei alguns versículos para ela ler, para renovar a mente dela. Então o que são fortalezas? São hábitos mentais, coisas que às vezes vêm desde a nossa infância. Algumas experiências difíceis que nós tivemos na infância, o tratamento que os pais nos deram ou não, as primeiras experiências na escola, os amigos, um dia apanhou na escola, coisas que foram traumatizando, entrando na cabeça, criou na mente das pessoas umas fortalezas terríveis. E hoje a pessoa é adulta, é grande, mas aquilo também se desenvolveu e ela está presa até hoje por aquilo que está, aquela fortaleza que está posta na cabeça dela. Então, meus irmãos, a gente que é pastor conversa com as pessoas, e algumas pessoas se abrem conosco, né? E quando o pastor ouve uma coisa, morre aqui. Não falo para ninguém, né? Porque tem que morrer. Então você vê às vezes as pessoas com uma cabeça, meus irmãos. Eu falo, meu Deus, como é que pode? Na mente dessa gente, essas fortalezas são reais. Mas não são reais, não é verdade. Mas na cabeça deles é. E como desatar isso aí? São as verdadeiras fortalezas. Conversa com uma pessoa mais idosa. Tente fazer ela mudar um hábito. Você vai ver a dificuldade. Você fala. Olha, pega uma pessoa idosa, leva ela lá para mexer no caixa eletrônico do banco. Ela que fazia a continha assim, né? Entendeu? Ela chega lá, ela vai ficar desesperada. Ela acha que não tem capacidade, mas ela tem. Se ela for repetindo aquilo, a mente dela vai reagir, ela vai memorizar. Mas a maior parte dá o cartãozinho para alguém, porque não encara o que tem que encarar. A fortaleza vai se sentindo assim, ó, vai indo para trás, né? E existe tanto tipo de fortaleza na mente das pessoas, recalques, né? Medo disso, inferioridade daquilo, problema disso. Que se não houver uma intervenção de Deus para soltar o medo que está ali, isso é um tipo de fortaleza. Está entendendo isso que eu estou dizendo ou não? O que são os sofismas? Os sofismas são mentiras que a gente tem como se fosse verdade. Está invertida na nossa cabeça. Eu creio numa mentira e para mim aquilo é a maior verdade. Eu lembro que eu tinha muito sofisma na minha mente. Um dia um pastor chegou para mim e falou, olha, esse negócio de santo, esse negócio de cruz assim, com Jesus pregado lá, não é de Deus. Mas desde criança eu tinha essas fortalezas. Meu pai pagava promessa, foi me batizar lá na Nossa Senhora da Penha, que não é mais minha senhora, é só deles agora. Porque pagava essas coisas, eu cresci nesse meio. Agora vem alguém e vai falar assim, que isso está errado, aquela fortaleza, nem demorou um tempo para aquilo sair da minha cabeça. O sofisma, você crê numa mentira como se fosse uma verdade. E o que é a altivez? A altivez é aqueles pensamentos seus que você põe acima da palavra de Deus. Não, eu penso assim, eu acho assim, e a palavra diz assim, não, mas eu acho assim, né? Então são essas coisas que estão ali na mente da pessoa. Paulo fala, as fortalezas anulando o sofisma, toda altivez que se levante. Contra que essas coisas se levantam? Contra o conhecimento de Deus. Aí Paulo fazia o quê? Ele levava cativo todo o pensamento, tudo aquilo que vinha na mente dele. Não era ele que ficava cativo dos pensamentos, ele aprisionava os pensamentos e levava aquilo à obediência a Cristo. Está entendendo ou não? Meus irmãos, às vezes a cabeça da pessoa está de um jeito. Você fala, não é possível que essa pessoa pensa isso e faz assim, ou não enxerga aquilo. É por isso que nós temos que ter muita paciência. Acho que eu não vou falar isso não. Ultimamente não tenho tido muita paciência. Paciência com os crentes novos, com as pessoas na igreja, que até destravar, até sair a cunha ali, às vezes demora muito tempo, né? Aceita isso ou não? Não é? Então, nós lemos agora o quê? 2 Coríntios 10, né? Então vamos ler agora o 2 Coríntios 4, já que estamos nele. Olha que Paulo fala, versículo 3.
Segundo aos Coríntios 4:3, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, o que ele fez? Cegou o entendimento dos incrédulos, com qual finalidade? Para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos por amor de Jesus, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então o que o Deus desse século, que é o diabo, faz? Ele cega o entendimento, ele trabalha lá na mente para cegar as pessoas da verdade. Cegar é perder a capacidade de ver. E novamente eu afirmo para você, é por isso que existe tantas coisas paralelas. Existe uma pirataria que se falam que é evangelho, não é verdade? Uma pirataria avassaladora para todo lado. O original mesmo está difícil. Agora 25 de março não é só lá não. Aonde você vai estar cheio de produto trambicado. Uma pirataria com qual finalidade? Para cegar a mente, o entendimento, para quê? Para que não resplandeça a luz do evangelho, para que a pessoa não veja a luz do evangelho da glória de Cristo. E Cristo é quem? Ele é a imagem de Deus. Por isso, meu irmão, olha, eu preciso de uma mudança na minha cabeça. Você pode estar olhando para mim, já está envelhecido, já está travado com a mesma mentalidade há muito tempo. No passado você era mais vigoroso, mais generoso, mais amigo. Agora estacionou ali, está ali com a mente meio envelhecida. Precisa ativar isso aí. Precisa ativar a mente, não pode parar, ficar ali com aquela mesma cabeça, né? Tem que haver o quê? Uma renovação. Então vamos lá. Vamos agora para Efésios capítulo 4. Vai para frente. Está em 2 aos Coríntios, Efésios capítulo 4. E nós vamos ver algo muito importante ali que Paulo fala. Versículo 22, ele fala assim, Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, outra tradução, no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. O que ele fala? Para que sejamos renovados no espírito da nossa mente, do nosso entendimento. Então ele fala, olha, a minha mente tem que ser tocada, ela tem que ser alterada, ela tem que ser renovada. Eu não posso ficar com aquela mesma cabeça parada, com aquela mentalidade antiga, aquela mentalidade onde uma fortaleza governa, um sofisma governa, uma altivez governa. Eu tenho que renovar a minha mente lá no espírito, no meu entendimento. É uma coisa muito importante, porque senão não há uma transformação. Não há. Eu posso convidar você, vem aqui na minha igreja, eu vou te dar isso aqui, sua vida vai ser mudada, mas isso aqui não vai mudar e renovar a sua mente. É ilusão, é ilusão. Então renovar o espírito do nosso entendimento. Então primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é o agente renovador de Deus, né? Como é que Deus opera na minha mente para renová-la e tirar ela daquele fundo escuro e soltar ela das cadeias? Como é que o que ele faz? Como é que ele vai fazer? Deus usa o quê? A palavra de Deus. Então, meu irmão, a palavra de Deus é a mente de Deus. A pessoa fala assim, eu quero ouvir a voz de Deus. Então abra a Bíblia. Olha aqui.
Olha aqui o que está escrito, isso aqui é a mente de Deus, é a voz de Deus. Mas ela não quer ouvir a Bíblia, ela quer ir em algum lugar que alguém vai falar, eis que te digo, é isso aí a voz de Deus. Ela não aceita o que está escrito aqui. Então ela larga a palavra que é 100% confiável e vai procurar alguém para ouvir a voz de Deus. E ela deixa a voz de Deus que está na cara dela, que é as Escrituras. Então a palavra escrita, ela é acima de tudo. Ela está acima do homem, ela está acima de revelação, ela está acima de qualquer livro que qualquer escritor escreveu. Ela tem como garantia o próprio Deus. Deus é o fiador da sua palavra. Então você tem que entender que o agente renovador de mente, transformador, é a palavra de Deus. Então eu tenho que trabalhar na palavra para minha mente ser renovada e eu pensar como Deus pensa na palavra. Vocês estão entendendo? Eu ter uma mente que pensa como está escrito. Isso é uma mente renovada, que foi renovada pelo agente renovador, que é a palavra, e pensa como a palavra diz. É por isso que eu preciso olhar para a palavra. Eu não consigo conhecê-la toda, mas na medida que eu vou meditando, a Bíblia fala muito sobre meditação. Meditar não é fazer uma leiturinha rápida assim. Meditar é pegar um texto e ler aquilo 1, 2, 3, mastigar aquilo, orar aquele texto diante de Deus, conversar com Deus a respeito daquilo, até que aquilo vai ocupando a tua mente, vai desalojando a velharia, vai renovando os teus pensamentos, e aquilo passe espontaneamente, suavemente ocupar a tua mente. Você pensa aquilo agora e vê a vida de uma outra forma. Então eu preciso muito. Olha, a pior coisa do cristão é ser inquieto, desassossegado, não ter tempo para ler a palavra de Deus, ficar afundado na internet tentando arrumar namorado e namorada pela internet, ficar atolado, porque rouba-lhe o tempo todo. Você está arrumando namorado pela internet? Às vezes dá, e às vezes dá um problemão. Essas coisas são boas, mas elas roubam o nosso tempo de meditar na palavra de Deus. A internet é boa para meditar na palavra de Deus. Então, o crente desassossegado, que põe a cabeça no travesseiro e só fica pensando, ele não dorme direito, ele não para meditar na palavra, ele não gosta de meditar, e muito menos de orar, porque a mente dele não deixa ele orar. A oração dele é assim, ai meu Deus, que eu ganhei na loteria esportiva. Vocês estão dando risada? Então, eu preciso trabalhar. Você quer investir em você? Por que você não faz um investimento em você? Qual é o investimento, pastor? Pega a palavra. Eu sei que vocês não fazem isso. Tomara que você faça isso mais do que eu. E medita em certas coisas, até a tua cabeça se conformar com aquilo. No começo você vai lendo a Bíblia, a tua cabeça não aceita certas coisas, porque o teu programa é contrário. É mais fácil você ler as histórias do Velho Testamento, que você entende, Davi rodou uma pedra, derrubou um gigante, eu entendo. Mas quando chega no Novo, as coisas mais profundas, a cabeça da gente é difícil entender, porque a mente não foi renovada. Então eu preciso investir, forçar minha mente, capturar ela, conseguir memorizar. Você consegue memorizar os telefones que você mais liga? Você vai lá na agenda do seu celular, não sabe nem o telefone do filho de cor ainda, não sabe nem o seu ainda. Deixa eu ver qual é o meu. Não memoriza nada, uma cabeça vazia, não marca um nome de rua, tá voando. Você tem que saber todos os telefones das pessoas principais da sua vida. Que ajeita memorizar. Você faz uma continha de 12 vezes 12, faz lá uma cruzinha, ou vai na maquininha ali e já sai pronto. Às vezes a mente é tão parada, às vezes a gente não exercita a mente para nada.
não investe, a pessoa fica assim, ó, começa a dar uns brancos antes do tempo. É ou não é? Então, se eu pego um texto da palavra de Deus, olha, eu vou passar uns 10 minutos, não fale amém, fala, vai pastor, mais 20. Então eu tenho que pegar esses textos, olha, não adianta eu estar preocupado e ansioso, e ficar pensando, estou preocupado e ansioso, como eu vou fazer? Não vai, você vai entrar em depressão. Tem que pegar um texto da palavra, ainda que a tua cabeça não queira, e começa a responder aquilo, e ler aquilo, e falar aquilo, e meditar, até acender aquilo dentro do teu coração. É um investimento que você vai começar a atingir a tua mente com a verdade, e começar a confrontar a tua mente, mudar a forma de pensar. Todos nós temos uma capacidade dada por Deus, todos nós temos uma capacidade de dirigir bem. Eu não preciso ir lá na frente para estacionar, tem uma vaguinha aqui, aí não vou nem tentar. Passa o carro inteiro, dá uma resinha assim, depois vai distorcer devagarinho. Você tem capacidade, porque vai parar lá na esquina, porque tem medo, está com a cabeça travada. É ou não é? Sim ou não? Sim. Então eu preciso atingir a minha mente, renovar a minha cabeça. Como que eu vou renovar? Eu vou pegar a palavra, eu vou ler ela, e o agente renovador de Deus vai começar a ir naquelas partes escuras da minha mente, naquelas partes que não funcionam, que estão paradas, emperradas, que me escravizam, né? E aí a palavra ela vai ativar a tua mente, vai renovar aquilo com a verdade. Vai renovar aquilo com a verdade, acredita ou não? Agora, se você não investir um pouco em você, não é? Não memorizar um texto, o que vai acontecer? Você vem na igreja, olha para mim, ouve, vai embora, chega na tua casa, esquece o que eu falei. É assim, aí passa o dia todo ansioso, preocupado, né? Aí fica lá na televisão e não tem um canal que resolve. Você está procurando, volta e vai, e HFV, e net, vou para o computador, estou inquieto, né? Fica nessa agitação em casa e come pipoca, aí ele fala, estou ficando gordo, está ficando gorda. Come o tempo todo. Pode comer. Querido, se você não investir na tua mente com a verdade, ela não fica uma mente nova. Você pode vir aqui de domingo, vai ser muito bom, mas é muito pouco. Mas vamos continuar, já vou só mais um pouco. Pastor, quais são os textos que eu poderia começar? Então vamos lá, 2 Coríntios, você sabe isso de cor aqui nessa igreja. O que você sabe de cor? 2 Coríntios 5. Você que vive com medo, que vive sempre... O ser humano acostuma com aquela cabeça fracassada, caída, esperando sempre alguém fazer alguma coisa por ele, e ele fica assim, ó, fica sempre assim, sabe, fica assim, não pensa mais. Então, 2 Coríntios 5, 17, esse texto aqui me renova a cada dia, né? Ele fala, já li 1000 vezes isso. E assim, se alguém está em Cristo, o que é essa pessoa que está em Cristo? É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você tem que entender, se você é de Deus agora, você é uma nova criação, nasceu de novo lá no Espírito, tem um Espírito novo. Então pensa nisso, eu sou uma nova criatura. O que são as coisas velhas? Olha para o teu passado, para o cativeiro passado. Deus diz que isso já passou. Então o que eu vou fazer? Eu vou ficar no passado com a minha mente? Ou eu vou me concentrar, sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, não vai mais me dominar. Ou eu me entrego e fico ali, minha cabeça não vai. Essa nova criatura é uma criatura liberta pelo sangue, liberta da mão do diabo, liberta do cativeiro, é a noiva de Cristo. Ela é comprada pelo sangue, ela tem o Espírito habitando nela. Essa é a nova criatura livre.
O diabo não manda mais na vida dele, não pode tocar nela. Mas se eu não tiver isso claro na minha mente, se a minha mente não captou, não instalou isso ali e não está reproduzindo, eu vou ter dificuldade até de entender esse texto, que eu sou uma nova criatura. Você é ou não é uma nova criatura? Colossenses 1,13, quem sabe de cor? Aê! Parabéns, Rodrigo. Rodrigo, irmão. Então para um pouquinho, renove a tua mente com isso aqui, ó. Aqui esse é um dos textos que eu mais leio para você. Mas olha, depois disso aqui ele vai falar da grandeza de quem fez. Mas olha, ele nos libertou ou nos tirou do império das trevas ou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha lá, versículo 14, no qual, que é este reino, nós temos a redenção pelo sangue e a remissão de todos os pecados. Então, você está com medo, tá? Medo do diabo, medo, né? É que nem essa irmã que me ligou, medo de tudo, só fala em diabo. Então renova a tua mente, para sempre isso. Ele me libertou do império das trevas, me libertou, me tirou da autoridade das trevas. Pastor, eu estou angustiado, mas continua renovando a tua cabeça com essa visão. Isso é a mente de Deus, é o pensamento de Deus. Me transportou para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Fui transportado, na minha casa não saiu do lugar, mas no Espírito eu saí. Então ele me libertou do império das trevas, me libertou. A tua mente vai assimilando isso, até que chega uma hora que assimilou. Então quando você passar numa esquina e tem lá um frango sem cabeça, você não está nem aí. Você viu uma macumba, você não está nem aí. Esse negócio de olho gordo, de escada, de gato preto, de vela, você não está nem aí. Me libertou do império das trevas de todos, me transportou. Isso aí mata superstição, mata medo. Vai começar a escurecer. Ai meu Deus, está escurecendo ainda. Você tem essa coisa na tua cabeça, porque está escurecendo. E você vai ficar com medo, começa a trancar, que nem veinho. Tchá, 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 tchá. Começa a trancar. Vou brincar. Minha sogra, ela vem aqui, minha sogra. Ó bem. Mas começava a escurecer, tranca a casa inteira. Trancar por quê a casa inteira? O que vai entrar por ali? Tá todo mundo aqui. Aí, não, põe um pernilongo lá, põe lá um baigon, mata tudo. Mas você percebe que o veinho começa a escurecer e vira que nem passarinho a mente dele. Aí começa a trancar tudo, tá o maior calor, tranca tudo. Aí eu vou lá, destranca, daqui a 5 minutos tá tudo trancado. Medo do quê? Vocês estão entendendo? Me libertou do império das trevas. Minha mente pensa assim agora, qualquer coisa que acontece, me libertou do império das trevas. Aí você liga lá na televisão, sai, me libertou do império das trevas. Vocês estão entendendo? Aí está aqui o olho, está aqui a água, vai mudar a tua vida, tua casa tem demônio, me libertou do império das trevas. Eu penso como Deus pensa, mente renovada que vê longe. Sim ou não? É isso que está na minha mente, na tua mente. A mente nova vê a liberdade, vê o poder de Deus. Não enxerga mais o diabo dentro de casa, enxerga Deus, mesmo que estejam arrancando o cabelo do outro. Eu vejo Deus. Mente nova, qualquer situação me libertou, me transportou. Qualquer situação me libertou, me transportou. Eu não caio mais nesse cativeiro, renova a mente, né? Que outro texto mais? Vamos lá. 2 Timóteo, vai lá para frente, antes de chegar em Hebreus. 2 Timóteo, capítulo 1. Só vou ler o 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de medo ou espírito de covardia. Isso é o espírito humano, nascido de novo. Porque Deus não nos deu espírito de medo ou de covardia,
mas de poder, de amor e de moderação. Então, Timóteo estava meio ali, oprimido pelas dificuldades de Paulo. Timóteo, vamos lá, Timóteo. Deus não nos deu espírito de medo, mas o espírito de poder, o espírito de amor. Você nasceu de novo, Timóteo. Você não tem mais espírito de escravidão. Vamos, reaviva aí o dom que está em você. Vamos para frente. As lutas são grandes. E daí? Eu sou uma pessoa renovada, mente renovada. Vou para frente. Sim ou não? Romanos capítulo 8. Volta lá. Romanos 8, a partir do 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Paizinho, Deus é o nosso Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, a pessoa vive com medo, medo, medo. Mas a Bíblia diz que não recebestes o espírito de escravidão. Então eu vivo com medo, medo, inseguro com amanhã. Espera um pouquinho, eu tenho que renovar a minha mente. A minha mente, parte negativa dela está aqui governando, projetando coisa ruim para a minha vida. E eu estou acreditando em isso. Não, não é isso. Deus não me deu espírito de escravidão para outra vez. Ou que outra vez, quando eu não conhecia nada da verdade, outra vez viver atemorizado, com aquele... Não, Ele me deu um espírito adotivo, agora eu sou herdeiro de Deus, não tenho mais espírito de escravidão. Então quando a minha mente pensa assim, porque isso é a voz de Deus, é o poder de Deus, eu vou projetar minha vida vendo isso. Então quando uma notícia desanimadora, uma luta vem, não, Deus não me deu espírito de escravidão para outra vez eu viver atemorizado. Vou enfrentar isso aí. Tem um novo espírito, nasci de novo, sou herdeiro de Deus, liberto do império das trevas. É isso que está na minha mente é nova com esses pensamentos. Sim ou não? Agora o crente não aprendeu nada disso, não tem uma mente renovada. Ele vive debaixo de medo supersticioso, medo de tudo, medo de demônio. Ele é assim. Ele não prova a liberdade do Evangelho. E para terminar, Gálatas capítulo 4, vai lá para frente. Gálatas 4:4. Você já leu muito aqui. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho também herdeiro por Deus. Então, porque eu sou filho, o Espírito Santo veio para mim, né? E de sorte que nós não somos mais escravos, mas somos filhos e herdeiros. Então Deus não tem um filho escravo. Então, conforme eu vou renovando a minha mente, eu vou tendo a visão do Evangelho, minha mente vai pensando diferente, uma visão nova da vida. Agora eu preciso investir nisso. Pegue esses versículos, passe a semana toda lendo e relendo, mastigando, até que ele se torne real na tua vida, a tua mente se renove, elimina dali todo o cativeiro e projeta coisa nova. Sim ou não? Vamos lá, Romanos 12 para acabar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não tome a forma do mundo. Você não pode ter a mesma cabeça que o mundo. E não vos conformeis com este mundo ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da tua mente. A transformação vem com a renovação, a mente nova, que pensa como a palavra, que vê como a palavra. Mente nova. E o que vai acontecer na minha vida? Olha lá. Para que experimenteis. Quando a minha mente é renovada, é transformada, eu vou experimentar o que? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a minha mente está renovada, eu tenho uma visão da vontade de Deus, da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus. Se eu sou filho e não sou mais escravo, eu começo a entender o que é a perfeita vontade de Deus. Se o Espírito habita em mim, eu começo a entender o que é a perfeita vontade de Deus. Se Ele me libertou do império das trevas e me transportou, eu começo a entender, essa é a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Essa é a vontade de Deus. É isso que Deus quer que enxerguemos. O Evangelho, a minha vida vai viver nesse nível do Evangelho. Agora, se a minha mente não é renovada, eu vou ficar com aquela velha cabeça, né? Eu ainda vou cantar, vem com Josué, lutar em Jericó, hey! Ainda vou cantar isso. Você aceita isso, querido? Então vamos ficar em pé, temos 3 minutos para as 9.